Ver a vida por um viés positivo e mais otimista é treino e competência. Não quer dizer de forma alguma que é viver a vida de uma forma iludida, negacionista ou sonhando com o fantástico mundo de Bob. Mas poder ver o melhor de cada situação é uma habilidade essencial para a nossa saúde mental e para a nossa qualidade de vida. Poder criar significados úteis e construtivos para aquilo que nos acontece e para as situações que a gente está vivendo é uma habilidade que pode ser aprimorada com o passar do tempo, e o foco disso, desse olhar para as coisas mais positivas, também pode ser aprimorado. Para ajudar nesse treino, o vídeo de hoje vai nos ensinar um exercício não tóxico de positividade. O Viktor Frankl lapidou um conceito chamado otimismo trágico. É a gente conseguir olhar a situação que nos acontece, por mais difícil ou trágica que seja, no sentido de lidar e olhar da melhor forma que a gente consiga aquela situação, por pior que ela seja. Claro que isso exige treino, claro que exige tempo para que a gente possa decantar e viver as emoções, e inclusive às vezes se permitir não ver nada de bom naquela situação se a gente não conseguir, mas esse olhar para as coisas positivas e esse olhar de mais otimismo ser um norte na nossa vida, ser algo que a gente vai em busca, que a gente vai construir, que a gente vai lapidar. Afinal, a nossa atenção e o nosso foco são seletivos, então a gente pode escolher no que a gente vai dar importância, onde a gente vai colocar o nosso foco e a nossa atenção e de que forma a gente vai lidar e vai interpretar as coisas que nos acontecem. E de novo, eu quero nos lembrar que não é uma positividade tóxica, não é no sentido de neutralizar as coisas negativas, invalidar as coisas negativas e o sofrimento como se eles não existissem, mas é não alimentar o sofrimento, não potencializar a visão negativa sobre as coisas e ir em busca desse otimismo trágico, né? E em busca desse olhar sobre o que de melhor eu posso fazer com essa situação, qual que é a melhor forma que eu posso ver isso que me aconteceu, por pior que tenha sido. Se tu é novo por aqui, eu sou a Alane Streit, sou psicóloga, e aqui no canal eu falo sobre conexões saudáveis, sobre relacionamentos e sobre formas mais úteis da gente viver e lidar com os desafios da vida. Eu quero dividir com vocês uma frase do Epicuro, que é um filósofo grego, que ele diz o seguinte: as pessoas felizes lembram do passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Essa é a postura que, quando a gente pensa num otimismo saudável, é a postura que a gente vai ter. Um futuro sem medo, no sentido de que sim, a gente vai ter um medo calibrado, mas que a gente vai encarar o futuro com coragem. Olhar o passado com gratidão é poder olhar o passado e a nossa história de vida, por pior que ela seja, com as limitações que ela tenha tido, com gratidão no sentido de que a gente pôde sobreviver a tantas coisas, que a gente pode tirar lições daquilo, que a gente pode ainda, né, aprender e olhar a nossa história de vida sobre esse viés. E a gente se alegrar com o presente, é a gente ter essa postura de mais otimismo também no presente, de mais atenção plena e de poder viver o presente como o nome já diz, né? Como presente, como algo bom, como algo que a gente pode viver celebrando e ali plenamente, né, diante da nossa vida, seja ela como for, no momento que for. Se tu não for inscrito no canal, já aproveita para te inscrever e deixar o like nesse vídeo, que ajuda bastante esse conteúdo a chegar em outras pessoas. Por que fazer um exercício não tóxico de positividade? Porque esse exercício tem o objetivo de nos ajudar a treinar nossa mente a dar um foco e dar valor às coisas positivas da nossa vida, como se a gente fosse selecionar. Então a gente vai fazer uma atenção seletiva às coisas positivas da vida, sem anular ou desqualificar os aspectos negativos. A gente sim vai considerar eles, mas no balanço a gente vai escolher dar atenção para as coisas positivas, nesse sentido de a gente poder reforçar a nossa mente para focar nas coisas bonitas. Tem uma blogueira de moda que eu sigo que uma vez ela comentou que a mãe dela ensinou para ela que a gente não deve focar nas pessoas que estão mal vestidas ou que estão feias. A gente não deve se alarmar com aquilo, a gente não deve ficar prestando atenção, porque, segundo essa pessoa, a gente vai contaminando o nosso bom gosto ao ficar reparando e ficar assim muito alarmado diante
do mau gosto ou diante de como aquela pessoa está vestida, que não é algo que a gente ache bonito, que a gente admire. Então ela comentou, né, um dia na internet que a mãe dela ensinava ela para reparar nas pessoas que estão bem vestidas, nas pessoas que ela enxerga como bonitas, nas pessoas que ela está vendo ali coisas positivas. E é nesse sentido o nosso exercício de positividade não tóxica, é nesse treino para a gente lapidar o nosso olhar para as coisas bonitas, para as coisas positivas da vida. Esse é um exercício super simples, não vai exigir muitos recursos teus, mas que aqui vai um spoiler, dependendo do nível de dificuldade que é para ti nesse momento de vida, olhar as coisas positivas que tu tem, que te acontecem, enfim, pode ser tão dissonante com o estado mental que tu tá ali acostumado a ter, que talvez tu possa evitar, talvez tu possa ter dificuldade de localizar as coisas boas, talvez seja realmente difícil de realizar o exercício. Não é que o exercício seja difícil, mas ele pode ser encarado como algo difícil se ele destoar muito do teu padrão emocional e de como tu tem focado a vida e as coisas que te acontecem, porque é muito comum, né? Algumas pessoas elas tendem a focar mais os aspectos negativos da vida, acabam tendo esse exercício, né? E isso acaba acontecendo de forma automática, da pessoa dar o foco no negativo, o foco na crítica, o foco no que falta. Então, isso acaba ficando quase que um vício, né? Fica um padrão comportamental que às vezes é difícil de quebrar. Então, talvez seja difícil de tu realizar o exercício, mas não desista, né? Faça mais vezes, deixa ele ali em outro momento, pega de novo para fazer, porque é um exercício super legal, super simples e que às vezes ele surpreende, né, quando a gente vê o final. Então, como que é o nosso exercício? A gente vai listar 3 coisas boas que nos aconteceram todos os dias por uma semana. Então, como que tu vai fazer? Como que eu vou te sugerir fazer? E aqui fica a minha sugestão de que tu faça bem bonitinho, que tu te comprometa a fazer esse exercício para que tu possa ver se de fato foi simples ou não foi, como foi, quais dificuldades que surgiram ou quais as facilidades, para que tu possa realmente viver esse exercício na prática. Então, escolhe um dia para começar, não precisa ser necessariamente hoje, mas escolhe um dia específico, por exemplo, uma segunda-feira. Eu vou te sugerir fazer esse exercício antes de dormir. Então, antes de dormir, com o celular ou com um bloquinho e um lápis, tu vai listar, tu vai apontar 3 coisas boas do teu dia, coisas que aconteceram ou coisas que tu pode perceber, coisas simples, coisas triviais, não precisa ser nada demais, mas coisas que tu consegue perceber como positivas dos teus acontecimentos, das coisas que tu tá vivendo, das coisas que tu tem. Então, a cada dia, antes de dormir, tu vai listar 3 coisas boas. O mais importante é que tu possa ter o compromisso contigo durante essa semana de listar essas 3 coisas boas que te aconteceram. É importante poder olhar se teve algum dia que tu por acaso não conseguiu fazer, que tu evitou, ou que tu não conseguiu encontrar 3 coisas boas. O que aconteceu nesse dia? Qual que era o teu humor nesse dia? Será que tu estava mais chateado, mais irritado? Porque às vezes quando a gente está num estado emocional mais difícil, né, mais desanimado, é comum que a gente tenha dificuldade de ver as coisas positivas e boas, né, justamente porque a mente faz esse viés, ela dá essa distorcida nas coisas, mas ainda assim é importante que tu possa fazer o esforço, que tu possa tentar localizar. E aí no final desses 7 dias, é legal que tu possa olhar tudo ali que tu listou, olhar as coisas que tu já tem na tua vida, que tu não te force a gostar dessas coisas, que tu não te force a sentir gratidão por essas coisas, mas que tu olhe e que tu te aproprie delas, que tu dê o peso para elas. Porque o que acontece? É muito comum que a gente invalide as coisas boas que a gente tem, as coisas boas que a gente é, né, características boas nossas. É muito comum que a gente invalide, que a gente dê um hiperfoco para as coisas ruins, que a gente tome aquilo que a gente tem como eterno, como imutável, e na verdade não é. Tem um princípio do estoicismo que nos ajuda a olhar as coisas que a gente tem como se a gente fosse perder elas a qualquer momento. Então eu olho para o meu carro e eu penso, e se eu não tivesse esse carro? Né? Esse carro é importante para mim, se eu não tivesse, eu ia ter mais complicação. E se essa pessoa que eu amo não tivesse mais aqui, se ela tivesse morrido?
ia ser difícil. Então eu amo essa pessoa, eu quero estar com ela, então eu não vou sair apressada de casa. Eu vou lá, vou dar um beijo, vou dar um abraço. Isso faz com que a gente dê o peso para as coisas, o peso que de fato elas têm, mas mais importante, que a gente viva conectado a esse peso, né? Que a gente viva dando a importância que as coisas realmente merecem ter. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu espero que esse exercício possa ser útil, possa te ajudar e que daqui a pouco, né, se fizer sentido para ti, que tu possa usar ele como uma prática diária da tua vida, como um exercício que te ajude a te conectar às coisas boas, coisas bonitas, as coisas positivas que tu já tem na vida, que já te acontecem, sem ficar desejando coisas impossíveis, mas poder estar mais apropriado das coisas boas que tu já vive, que já estão aí ao alcance das suas mãos. Se tu quer aprender mais repertórios saudáveis e positivos na hora de pensar e quer ajuda para refutar pensamentos negativos, pensamentos distorcidos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu e-book, se chama Antídotos para Distorções Cognitivas, que são esses pensamentos negativos, esses errinhos que a nossa mente comete na hora de analisar situações. É um e-book que pode te ajudar a aumentar o teu repertório e te ajudar a pensar e a conversar contigo de formas mais compassivas, mais úteis e mais saudáveis. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.